Ou seja, a partir do próximo domingo, se você está atento em sua agenda, seja física ou digital, eu sei que todos aqui estão bem atentos, então o que eu vou falar aqui não é novidade, né? Mas o nosso tema para agosto é as parábolas de Jesus, tá? Nós vamos tratar sobre parábolas e eu creio que será um tempo muito proveitoso, assim como todo domingo a gente tem sido agraciado pela palavra de Deus, mas para os irmãos já irem inclusive orando com respeito a isso, as parábolas de Jesus, tá? E hoje nós temos um pregador que, quando não sou eu, é especial. Eu tinha um pastor Alceu, ele falava assim, num seminário, né? Quando é o pastor da igreja que prega, é o pastor da igreja. Mas quando não prega, quando não é ele, aí é um pregador especial. E é verdade, porque o pregador de hoje é um pregador especial. Ele é muito especial para a nossa igreja, porque desde que ele se converteu, ele tem crescido muito no entendimento da palavra de Deus, já é o professor dos jovens e tem sido agraciado por talento de comunicação, ele tem facilidade em se expressar e isso ajuda muito a transmitir. A gente ficou escutando assim e gosta. Ele esteve pregando aqui no primeiro culto dos homens, que foi no mês de junho, tá? E mês de julho, aliás, foi numa sexta-feira, dia 12, e eu gostei tanto, eu falei, Bruno, vou te dar um desafio aí depois de uns dias, né? E convidei ele para pregar hoje, ele prontamente aceitou, então eu convido o Bruno para vir aqui, meu filho na fé, eu chamo de filhão também, porque acaba sendo um filho, né? E a gente tem essa amizade, e é um privilégio, viu, Bruno, passar para você o púlpito e esse momento aqui, tá? Você quer que eu coloque um pedestal aqui para você? Você prefere segurar? Então tá bom. Boa noite, irmãos. Dá um nervoso, né? Minha mão tá suando, tô tremendo. Antes de eu iniciar a trazer a mensagem de hoje, que não é minha, é a mensagem do Senhor, eu gostaria de pedir aos irmãos que abaixem suas cabeças, vamos ter um momento de oração, que é sempre bom poder falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante de Ti para lhe agradecer pelo culto que vem sendo realizado até o momento, ó Pai. Lhe agradecer por este dia especial, deste culto que tem tido por temática missões, que todos nós possamos ser missionários, ó Pai, em nosso lar, no nosso trabalho, no nosso ambiente de estudos, que possamos ser missionários também por meio de orações, que possamos levar a palavra de Cristo aos mais diversos lugares, para que a palavra do Senhor seja efetivamente difundida, ó Pai. Lhe agradecemos pelo culto que vem sendo realizado até aqui e lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe a todos aqui presentes, aqueles que estão acompanhando e que irão acompanhar por meio da transmissão. Eu, em especial, ó Pai, lhe peço para que o Senhor me abençoe, que o Senhor toque no meu coração, me concedendo sabedoria na noite de hoje, para que eu não venha a infringir a sua palavra, para que eu traga aos irmãos a sua mensagem, ó Pai, para que a mensagem do Senhor prevaleça na noite de hoje, que não sejam as minhas palavras, que o Senhor me use e utilize os meus lábios para que a sua mensagem seja transmitida aos irmãos aqui presentes e às pessoas por meio da transmissão, ó Pai, que não seja para a minha glória, que seja para a glória do Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, ó Pai. E assim nós oramos, lhe pedindo e lhe agradecendo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pois bem, irmãos, hoje eu vou trazer aqui como tema para vocês uma pergunta reflexiva. Quem somos nós? E eu poderia perguntar para o pastor, por exemplo, pastor, quem é você? E o pastor me responderia, eu sou Marcelo. Poderia perguntar para minha esposa, minha digníssima esposa, quem é você? Ela responderia, eu sou a Michele. E eu diria, tudo bem, você está me dando a sua maior das identificações, que é o seu nome, mas isso não diz quem você é. Nesse momento, o pastor poderia falar, tá bom,
eu sou o Marcelo, eu sou o pastor da Igreja Batista. Minha esposa diria, eu sou Michele, eu sou advogada. E eu responderia, você está me dizendo o seu ofício, sua profissão. E ainda assim eu vou responder, ainda não sei quem você é. Aí os irmãos aqui da igreja poderiam dizer, eu sou de São Paulo. Marcela, minha cunhada, poderia dizer, sou do Espírito Santo. E eu responderia, sei de onde você vem, ainda não sei quem você é. E neste momento, vocês devem estar tendo aquela indignação interior, dizendo, o que eu tenho que responder, meu Deus? Quem sou eu? Então eu vou tentar começar a auxiliá-los um pouquinho a responder essa pergunta. Para melhorar a pergunta para vocês de quem é você? Se nós pensarmos apenas quem é você, talvez a gente sinta esse desconforto e tente trazer respostas humanas para responder essa pergunta. Mas se a gente pergunta de quem é você, talvez a gente consiga dar um passo a mais. A gente começa a pensar, de quem sou eu? De quem é você? Eu gosto da sabedoria das crianças. Mas para a gente ter base, embasamento para responder a esses questionamentos, nós podemos ir atrás da nossa maior fonte de sabedoria, a Bíblia. Deus nos diz quem somos. Por isso eu gostaria de pedir aos irmãos para que a gente comece pelo início, literalmente pelo início, o livro de Gênesis. A palavra Gênesis significa efetivamente o princípio, o começo. Então vamos começar pelo início. Os irmãos podem abrir a Bíblia e tentar acompanhar, mas eu vou trazer muitos versículos, porque como eu tenho muito medo de avançar, ir além ou ficar aquém da palavra de Deus, eu trouxe muitos versículos mesmo, então vão ser muitas leituras. Então, se os irmãos não conseguirem eventualmente acompanhar por conta da quantidade de versículos, fiquem à vontade, depois se vocês quiserem eu até trago um papelzinho com todos os versículos anotados do que eu trouxe. Quem quiser correr aí na Bíblia e correr, também pode seguir. O nosso versículo inicial da noite de hoje é justamente o livro de Gênesis, que traz esse início, no capítulo 1, versículo 27, que diz, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós podemos ter uma primeira intuição para responder a nossa pergunta inicial, quem somos nós? Por meio desse versículo, nós já conseguimos compreender que nós somos criação de Deus. Tá, se somos criação de Deus, eu já poderia simplesmente fechar a Bíblia, largar o microfone e ir embora, está respondido, somos criação de Deus. Mas essa resposta nos basta? Essa primeira conclusão de que somos criação de Deus, isso é suficiente? E a minha resposta é, se Adão não tivesse caído, se Adão e Eva não tivessem cometido o pecado original, essa resposta seria mais do que suficiente. Porque, afinal de contas, nós teríamos efetivamente comunhão com o Senhor de maneira íntima. Nós não precisaríamos, nós não estaríamos afastados de Deus. Nós poderíamos conviver com Deus. A todo momento, nós estaríamos no Éden neste momento. E seria um momento de muita alegria e muita glória e seríamos perfeitos. Infelizmente, Adão pecou, Eva pecou, e essa resposta não nos basta, porque todos nós somos criação de Deus, é verdade, mas nós precisamos de algo a mais. Se nós precisamos de algo a mais, o que é esse algo a mais? Bom, se Adão pecou, nós precisamos ter a reconciliação com Deus. E como nós podemos ter essa reconciliação com Deus? Por meio de Cristo. E é o que nos diz, a salvação vem por Cristo, conforme disposto na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 22. A palavra de Deus diz o seguinte, porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, Cristo vem justamente para nos salvar
aquela conciliação que Adão tinha com Deus e foi perdida por meio do pecado original, ela é restabelecida por meio de Cristo. E essa reconciliação, ela se dá justamente porque Deus nos ama. Deus ama a todos e Deus deseja que todos nós estejamos na presença do Pai. E é isso justamente que diz o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que eu acho que quase todos aqui sabem de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bruno, se o Adão pecou e Deus nos ama, e nos ama a ponto de entregar o seu Filho para que tenhamos a reconciliação, por que Deus colocou a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal bem ali no meio do jardim do Éden? E essa é uma pergunta muito interessante, e foi uma pergunta que Michele e eu tivemos essa dúvida há algum tempo, e a gente resolveu conversar com o pastor, intrigados, evidentemente, e o pastor deu uma resposta que eu fiquei, tá bom, depois dessa que eu vou responder, né? O pastor disse, Deus nos ama, não ama? Ama. Quem ama também deseja ser amado, correto? Correto. Só que nós só podemos ser amados se nós damos a opção da pessoa não nos amar. E aquela árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal é justamente a representação da opção que Adão e Eva tinham em não nos amar. Não amar a Deus, perdão. A opção que Adão e Eva tinham em não amar a Deus. E nesse momento, Deus diz, vocês me amam? Obedeçam meus mandamentos. Vocês podem comer de todo e qualquer fruto aqui do Éden. Só não comam daquela árvore. E aí Eva e Adão resolvem cair, resolvem pecar. Resolvem querer ser como deuses. Mas era mesmo necessário comer daquele fruto para ser como deuses? Deus já havia criado o homem e a mulher à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher tinham o imago Dei, a imagem de Deus. E por qual razão ser igual, né? Por qual razão ser como Deus, se Adão e Eva já eram feitos à imagem e semelhança de Deus? Eles desobedeceram porque eles queriam estar acima de Deus. Então vejam, a desobediência levou à queda. Mas Deus continua nos amando de tal maneira que Deus mesmo assim fala, eu quero me reconciliar com você. E eu entrego o meu filho, e levo o meu filho à cruz, e ele se leva à cruz para que você tenha o perdão dos seus pecados, inclusive daquele pecado original que foi trazido ao mundo por meio de Adão e Eva. Então nós já temos uma conclusão. Existe alguma diferença aí. Existem as pessoas que são apenas a criação de Deus e as pessoas que querem ser algo mais, que querem buscar a reconciliação com Deus. Tá, mas então o que se tem nessa situação? Justamente a salvação que vem por Jesus Cristo. E como nós podemos ter essa salvação? Por Jesus Cristo. Jesus Cristo diz isso. A Bíblia diz isso. Em João, capítulo 3, versículo 3, Jesus diz o seguinte: E Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E em João 3, 36, só a parte A, diz o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Ou seja, nós devemos crer em Jesus, crer em Cristo, e nós teremos direito à vida eterna. Nós temos a reconciliação com Deus. E quem nos reconcilia com Deus é justamente a Cristo. Por isso, se alguém te perguntar qual é a sua religião, religião é uma palavra que deriva do latim, que significa religar. Quem nos religa, quem nos liga de volta a Deus é Cristo.
Nossa religião é Cristo. Nossa religião não é a religião batista, não é a religião evangélica, não é a Assembleia de Deus. Não, nossa religião é Cristo. Cristo nos traz novamente a ligação, a reconciliação com Deus. E por que nós devemos crer em Cristo? Porque disse Jesus da seguinte maneira, em João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, se nós realmente desejamos de verdade, de coração, de âmago, ter nossa reconciliação com Deus, nós precisamos crer em Cristo, porque apenas Cristo nos leva ao Pai. É bem verdade que tem muita gente por aí no mundo que fala, não, qualquer coisa leva a Deus, porque Deus é amor. É verdade, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E todos, de fato, irão encontrar com Deus. Mas alguns terão a salvação e o perdão dos pecados, e outros se encontrarão diante de Deus para serem julgados. Porque Deus é amor com quem o ama, e é justiça com quem merece justiça. E é justamente por isso que nós devemos crer em Cristo. Então, se você crê em Cristo, você é um salvo. Nós somos salvos em Jesus. Mas ainda não temos a resposta para a nossa pergunta, da qual iniciamos esta mensagem de hoje. Temos uma conclusão. Todos somos criação de Deus. Todos somos criaturas criadas por Deus. Mas nós cristãos somos o quê? Cristãos. Mas o que mais? Além disso, bom, nós somos nova criatura. Não somos apenas criatura, somos nova criatura. Cristo nos faz nova criatura. É justamente o que diz no livro da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. E se somos nova criatura, onde deve ficar a nossa velha criatura? Nossa velha criatura deve ficar no passado. É justamente o que diz Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos, abre aspas, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, somos a nova criatura, devemos negar a nós mesmos, a velha criatura. Vai para lá, fica, sai fora, não quero você. Eu quero ser nova criatura e eu quero seguir a Cristo. E Cristo sabe qual é o peso da cruz que aguentamos carregar. E é justamente por isso que Cristo nos dá a cruz que merecemos para seguir a Cristo, negando a nós mesmos, negando situações de egoísmo. E quantas vezes nós já fomos egoístas, quantas vezes nós já magoamos pessoas das quais a gente ama, mesmo depois da conversão, e aí é aquele momento que a gente para, reflete, pede perdão para a pessoa, pede perdão a Deus e fala, Deus, me perdoa, eu não quero agir dessa forma. E Deus conhece nosso coração e esse é o momento em que a gente para e volta a caminhar. Por mais que a gente esteja errado, a gente tem que compreender os nossos erros e negar a nós mesmos e seguir caminhando. E aquela velha criatura a gente tem que deixar no passado. E muitas vezes a gente vai ver aquela velha criatura querer aparecer. E a gente não pode a alimentar. E se a gente alimentar, peça perdão. E volte ao caminho do Senhor. Vamos deixar nossa velha criatura no passado. É o que diz Efésios, capítulo 4, os versículos 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem,
criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então vejam, vamos deixar nossa velha criatura para trás, vamos nos revestir de Cristo, da justiça de Deus, ser nova criatura e caminhar. Somos revestidos com a justiça, com a santidade do Senhor e devemos negar a nós mesmos para que essa verdade sempre impere em nós. Deixando a criatura velha no passado, não quero você aqui, quero a nova criatura. O Espírito Santo faz morada em nós. Com o Espírito Santo habitando em nós, que alegria que nós temos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Percebam que nós não somos mais de nós mesmos. Cristo nos comprou com o sangue que foi vertido na cruz. E se o Espírito Santo faz morada em nós, se ele habita em nós, a gente deve glorificar a Cristo Jesus com toda a nossa força, com todo o nosso âmago, com todo o nosso desejo, com todas as nossas forças, a começar pela nossa própria identidade. Vocês se lembram como eu comecei a pergunta e as primeiras respostas que eu dei? Eu sou o Marcelo, eu sou a Michele, sou o Fernando, eu sou o Gleidson. O nome é a principal das identificações, embora não seja quem somos. Até porque quantos Brunos tem por aí, não é? Mas, embora seja a nossa principal identificação, é justamente por meio de nosso nome que começa a nossa glorificação a Deus. Porque Deus nos conhece pelo nome. É o que diz Isaías, capítulo 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Somos de Deus, e Deus nos conhece pelo nome, que é a nossa maior das identificações. Mais do que isso, além de Deus nos conhecer pelo nome, Cristo diz que somos amigos dele. É o que diz João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Esse é facinho de lembrar, João 15, 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Cristo é tão bom e tão maravilhoso que ele nos revela absolutamente tudo o que nós precisamos saber. Antes mesmo de Cristo ir à cruz, Cristo diz: eu serei levado, serei crucificado e eu serei vossa salvação. Mais do que isso, Cristo diz isso, e a gente pode até lembrar de um outro momento bíblico em que Pedro, na melhor das intenções, ele diz: não deixaremos, quando Cristo diz que será levado. E a resposta de Cristo é: afaste-se de mim, Satanás. Nesse momento a gente percebe que mesmo na melhor das intenções, nós podemos cometer falhas, nós podemos cometer pecados. Pedro, na melhor das intenções, tamanha a beleza que era ter a Cristo ali com ele, não queria que Cristo fosse levado à cruz. Até por falta de compreensão naquele momento de toda a beleza que seria a salvação. Mas, apesar disso, Cristo repreende a Pedro. E da mesma forma, como somos novas criaturas, nós estamos sujeitos a cometer pecados. E Cristo nos repreende. E quantas vezes fomos repreendidos por Cristo por estarmos andando em descaminho? Quantas vezes? E nesse momento, novamente, nós devemos nos curvar ao Senhor e pedir perdão por nossos pecados e reconhecer que nós precisamos mudar nosso caminhar, mudar nosso agir, porque nós desejamos caminhar de acordo com a vontade de Deus. Não adianta só falar: Cristo, te amo. Isso é da boca para fora. A gente tem
que efetivamente agir. E assim a gente chega à nossa terceira conclusão. Nós somos nova criatura. Nós não somos apenas criatura, somos nova criatura. Somos morada do Espírito Santo e somos amigos de Jesus. Mas ainda podemos aprofundar mais a nossa resposta. O que somos de Deus? Quando eu perguntei quem somos nós, eu tentei facilitar a pergunta para vocês e perguntei de quem somos nós? E Lorenzo, na sabedoria das crianças, disse: somos de Deus. Sim, somos de Deus. E o que somos de Deus? Como diz em João, capítulo 1, versículo 12: mas a todos quanto receberam quem? A Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Deus diz o que somos. Somos filhos de Deus. E Deus é o nosso Pai. Deus é mais do que o nosso Senhor, é nosso Pai. E que relação maravilhosa nós temos, essa relação de amor, um amor paternal. Deus nos ama de maneira paterna. É um amor tão genuíno, tão maravilhoso, tão perfeito, que Ele entrega a Cristo para morrer por nós, pela nossa salvação. Somos filhos amados de Deus. Não é apenas um vocativo, não é apenas você é filho de Deus. Não, é um direito. Somos filhos de Deus e Deus é o nosso Pai. Na primeira carta de João, capítulo 3, nos versículos 1 a 3, assim diz a palavra do Senhor: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Deus é Pai amoroso, puro, santo, que nos chama de filhos e deseja a nossa santidade. Somos filhos de Deus guiados pelo Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo também na pureza, também na santidade. O Espírito Santo nos limpa, nos lava por dentro, nos tira toda a imundícia, nos salva. E somos guiados pelo Espírito Santo, que nos incomoda. E assim diz também o livro de Romanos, a carta de Romanos, capítulo 8, nos versículos 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E como é bom podermos chamar o nosso Deus de Pai, este Pai amoroso que cuida de nós. Somos filhos por adoção. Não sei se os irmãos já tiveram a curiosidade de saber como é um processo de adoção. Agora é a minha principal área de atuação, né? Eu sou advogado, embora não seja advogado de família. Mas quem já teve curiosidade de saber como é um processo de adoção, os pais vão à justiça, se colocam à disposição para que a justiça analise se eles são pais amorosos, atenciosos. E quando essa análise é feita e esses pais têm o direito concedido pela justiça, eles vão e adotam uma criança. E essa criança lhe tem todos os direitos de pai e filho, como se fosse uma consanguinidade. A criança, quando é adotada, recebe todo o carinho do pai. E aí, a partir daquele momento, não existe mais importância se aquela relação paterna vem de sangue ou se vem de adoção. Isso não importa. É pai e filho. Um processo de adoção é um processo de amor. E Deus nos tem por filhos por adoção. É justamente o que diz Efésios, capítulo 1, versículo 5.
e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A gente consegue chegar até aqui com muitas conclusões. Somos criatura, como todos neste mundo, todos somos criação, fomos criados por Deus, mas nós somos nova criatura. Por sermos nova criatura, o Espírito Santo habita em nós. Por ele habitar em nós, ele nos incomoda, ele nos guia, ele nos limpa, ele nos lava, ele faz morada. E como somos limpos, somos purificados pelo Espírito Santo, Jesus olha para nós e nos chama de amigos. Somos amigos de Jesus. E mais do que amigos de Jesus, somos filhos de Deus por adoção. Chegando à conclusão final da pergunta, quem somos nós? Somos filhos de Deus e não precisamos de mais nada do que isso. Temos tudo. Cristo nos completa. Nos completa de tal maneira que o Espírito Santo faz morada em nós. E quando ele ingressa e faz morada em nós, estamos completos. Temos a perfeição habitando em nós, o Espírito Santo perfeito de Deus fazendo morada. Mas claro que nós não podemos ser acanhados, nós não podemos simplesmente falar, sou filho de Deus. Não, somos filhos de Deus. Algo fervoroso, algo amoroso, que nos traz alegria. E esse amor tem que ser genuíno. Não pode ser um amor morno, frio. Não pode ser robotizado. Vocês se lembram de Adão? Adão tinha a árvore ali, Adão e Eva, e tinha a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal ali, justamente para que Adão e Eva tivessem a escolha de amar a Deus. Nós também temos que ter essa escolha. E quando nós escolhemos por Cristo, nós temos que ter essa escolha viva, forte, como uma chama bem acesa em nosso coração. Tanto que a gente tem que amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração. Uma adoração que vem do fundo do nosso âmago, que vem das nossas entranhas, que seja forte. É o que diz o livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Ou seja, não vamos ser cristãos mornos que pensam, nossa, que chatice ter que ir domingo hoje no culto. Ai, seria tão melhor ficar em casa e ver o filme do Pelé. Não. Para quê? Ai, vamos assistir a Netflix. Vamos ver uma série. Ou então, nossa, tá tão frio, né? Não, mas eu até quero assistir ao culto, mas está frio, então liga a TV, bota no YouTube, vamos ver pela transmissão. Não. Cristo deseja mais de nós. Cristo deseja que a gente esteja com toda a nossa força voltada a Ele. Que nós voltemos todas as nossas energias para louvar ao Senhor. Não sejamos cristãos robóticos. Eu sou cristão. Não, Deus quer que a gente ame a Cristo de verdade, com todo o nosso coração, porque somos filhos de Deus e não precisamos de mais nada tendo a Cristo conosco. Que Deus abençoe a todos. Pastor?